Oi, Monja, espero que esteja tudo bem com a senhora. Estou gravando esse vídeo para apresentar à senhora algumas observações de um trecho de uma entrevista que a senhora deu que me chamou a atenção. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link dessa entrevista, tem apenas 7 minutos. Eu selecionei apenas 1 minuto dessa entrevista que me chamou a atenção. Eu gostaria de apresentar à senhora, e se a senhora quiser dar uma opinião, ou o seu público também, podem ficar à vontade. Então, observe aí o trecho da sua entrevista. Qual a visão budista da morte? Quando falamos da morte, falamos da vida, porque não existe uma sem a outra. A morte é natural e deve ser recebida com naturalidade. Tudo que começa, inevitavelmente termina. Não é alguma coisa a ser escondida, não é feia. A morte é importante. A morte nos liberta. A sensação de que a vida é transitória a torna mais importante. Imagina a vida ser eterna, pensar que isso não acaba nunca, que você será sempre você eternamente. Então, a morte existir, ela é importante. E houve e tem havido uma recusa à morte, quero uma vida eterna, não quero morrer, não posso morrer nunca. Isso é muito egóico. Nós vamos morrer, nós vamos passar por aqui e espero que não fique nenhum rastro da minha passagem. O trecho que eu gostaria de comentar é quando a senhora, ao se referir à morte, diz que ela não é feia, ela é importante, ela nos liberta. Se a senhora quis se referir a uma morte de uma pessoa má, ou de alguém que sofre uma doença dolorosa que não tem cura, eu hei de concordar com a senhora. Realmente, nesse sentido, a morte ela é boa, ela liberta as pessoas inocentes de estar sujeita, né, a ser atacada pela pessoa má, afinal ela morreu. Então, nesse sentido, a morte pode ser libertadora e até mesmo importante, né? Ou no caso de uma pessoa que estava sofrendo e não tinha cura e a sua dor não ia parar, então a morte, sem sombra de dúvida, nesse caso, é uma libertação, é algo que vai gerar alívio, pelo menos para a pessoa que morreu, não para os seus entes queridos, né? Mas se a senhora se refere a esses dois exemplos que eu mencionei, eu concordo realmente com a senhora que a morte pode ser mesmo libertadora, até é importante nesse sentido. Mas o que me preocupa é que a senhora, pelo visto, não se refere a exemplos como esse. A morte, por exemplo, de Hitler ou de uma pessoa que sofre uma dor crônica. A senhora aqui se refere às mortes em geral, de qualquer pessoa, mesmo de uma criança sadia ou de um pai de família, né? Nesse caso, nós temos aí um problema sério quando a senhora chama quando a senhora chama essa morte, nessa circunstância, de mesmo uma criança sadia ou de um pai de família, como não sendo feia, como sendo importante, como sendo libertadora. Então, esse conceito de morte que a senhora apresenta, né, em harmonia com o que o budismo prega, não parece estar em harmonia com a realidade, né? Nós sabemos que quando, por exemplo, um ente querido morre, né, os que ficam, né, um pai, por exemplo, que perdeu seu filho, ele não sente liberdade, né? Pelo contrário, né, ele vai como que estar preso, né, a um sentimento de eterno luto e sofrendo com isso. E isso não pode ser considerado uma coisa bonita, né? Ou não feia, como a senhora descreveu a morte. E muito menos algo importante, né? Que uma criança, por exemplo, por outro lado, se torne órfão, caso seja o seu pai ou sua mãe que morra, né? Então, quando a senhora se refere a todas as mortes, que inclui né, a de uma criança ainda sadia ou de um pai de família, quando a senhora diz que esse tipo de morte liberta, é importante, vemos que isso não está em harmonia com os fatos e com os sentimentos humanos. Então, realmente é uma descrição da morte que me preocupa e pode, inclusive, agravar o quadro de uma pessoa que tem tendência a suicídio. Então, imagina uma pessoa assistindo, né, essa entrevista da senhora, que esteja pensando seriamente em se suicidar, e ela escuta esse trecho da entrevista. A morte é natural e deve ser recebida com naturalidade. Ela não é feia, ela é importante, ela nos liberta. Então, uma pessoa que está com uma tendência já forte para se suicidar, ouvindo essas palavras, não, a morte é natural, ela não é feia, ela é importante, ela liberta, né, como a senhora mencionou, a pessoa vai se sentir ainda mais induzida, motivada a se suicidar, né? Ela fala, eu já estava pensando mesmo, né, em morrer, então se a morte me liberta, ela é importante, ela é natural, então, né, e aí a pessoa isso pode ser um incentivo, um induzimento ao suicídio. Então, são palavras realmente preocupantes,
que eu até incentivo, né, a senhora a rever o modo como descreve, né, e encara aí a morte, né. Outra coisa também que a senhora disse, que uma pessoa que espera, anseia continuar vivendo, né, no caso de cristãos, por exemplo, que fala sobre a vida eterna, né, uma vida que continua, ela está sendo egóico, né, ou seja, está sendo induzido pelo seu ego. A senhora colocou isso assim de uma forma negativa, né. Olha, realmente pode ser algo que com certeza parte do ego, né, mas deveríamos considerar impróprio o desejo, por exemplo, de um pai ou uma mãe continuar vivendo, né, mesmo por 100, 200, 300 anos e assim por diante, como por exemplo o cristianismo afirma que seja possível isso. Seria algo egoísta ou ruim o desejo de querer continuar convivendo com a família? Não, de modo algum. É um sentimento apropriado, não poderia ser encarado de forma negativa, como sendo egotista ou egóico, né? Não, é um sentimento apropriado. É o amor, né, que temos pelo nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, cônjuge, é que nos motiva a querer continuar com eles. Então isso sim é natural, isso sim é o que a gente gostaria, embora por enquanto não é o que conseguimos, né, continuar vivendo por muito mais tempo, mas esse desejo não pode ser considerado egóico. E sim natural, né? Ao invés da morte, esse desejo de continuar vivendo bem e feliz com a família, que deveria ser considerado algo natural ou algo que deveria se esperar para a humanidade, embora por enquanto a gente esteja morrendo, né? A senhora falou desse modo, e muitos ateus também, ao falar da morte, eu percebo que eles dizem assim, eu não ligo se eu morrer, eu não me preocupo com isso, né? Eu posso imaginar que, salvo raras exceções de pessoas que realmente pode ser que não ligue para a morte mesmo, né? Mas se uma pessoa em sã consciência, normal, que tem uma vida saudável, ama a sua família, tenho certeza que ele não deseja a morte. Ele não vê a morte como bem-vinda, como natural, ele não aceita a morte. E com toda razão, né? Tudo indica que o ser humano ele veio à existência com um propósito mesmo de continuar convivendo com seus entes queridos, né, com sua família, e uma interrupção da vida, né, não poder continuar, é algo que naturalmente gera frustração, gera temor ou tristeza. E não é errado sentir tristeza ou ansiar querer continuar vivendo com a família. Não pode ser considerado algo errado ou egóico, né? O que eu acho, monja, que no fundo do seu coração, eu creio que você, assim como os cristãos, deseja continuar vivendo. Claro, com saúde, sem dor, sem sofrimento. E junto com seus entes queridos. Às vezes eu vejo que muitos ateus se fazem durões, assim, eu não ligo, mas talvez não queiram demonstrar, não digo uma fraqueza, mas uma carência por continuar vivendo. Talvez não queiram demonstrar isso, né? Mas eu acredito que a humildade vai, né, nos dar coragem de admitir que, no fundo, nós ansiamos, queremos continuar vivendo, com saúde, em paz, com a nossa família, e gostaríamos que todas as pessoas boas pudessem também continuar vivendo, né? Quanto a essa colocação que a senhora faz, a morte como sendo positiva, né? A morte não é feia, ela é importante, ela nos liberta. Será mesmo que ela não é feia? Veja essas imagens que vai nos lembrar que a morte é sim feia, ou seja, é ruim, é desagradável. Não tem como dizer, por exemplo, que essa cena que a senhora verá a seguir pode ser bonita. Não tem como dizer que essa é uma cena bonita. Deve ser considerada feia, ruim, indesejável, né? Veja essa cena a seguir. Acorda, pai. Acorda, por favor. Acorda, pai. Vai, acorda. Ai, meu Deus, ontem essa hora tu tava agoniada, se segurando em mim, meu Deus. Ai. Ô monja, eu acredito que a Bíblia ela traz um conceito sobre a morte que é mais realista, está realmente em harmonia com os sentimentos humanos. A Bíblia descreve a morte como sendo uma inimiga da humanidade, né? E fala realmente sobre a vida eterna, uma vida contínua, né? Será que isso é um sonho, uma fantasia? Olha, nesse meu canal eu apresento evidências claras, se não quiser chamar de evidências, mas pelo menos fortes indícios existem de que realmente há um criador inteligente, monja. Há indícios, né, fortes da existência de um criador inteligente.
Infelizmente, o budismo ignora isso, não vê isso como importante, quase que nem toca no assunto, né? Mas como uma religião ou uma filosofia, né, que propõe promover a espiritualidade, eu acho que é uma obrigação, né, não só do budismo ou de qualquer outra filosofia religiosa, considerar seriamente, convidar as pessoas a considerar seriamente os fatos, né, e os fortes indícios da existência de um Criador. Caso a senhora ainda não tenha feito esse exame, né, eu convido a senhora a falar comigo pessoalmente, a gente pode conversar, e também a visitar o meu canal. Ou seja, havendo, de fato, a senhora comprovando que há fortes indícios da existência de um Criador inteligente, que tem um propósito para a humanidade, então a vida eterna, ou pelo menos uma vida mais delongada, né, por milhares de anos, na verdade, passa a não ser mais uma fantasia, um sonho, passa a ser uma possibilidade. Claro, uma vez que o ser humano recebeu uma ajuda de alguém superior em poder e sabedoria, então essa expectativa de superar a morte e continuar vivendo não é mais uma fantasia, né? Mas enfim, fica aí esse convite e desde já eu agradeço a senhora aí por ter dado atenção no meu vídeo e aguardo a senhora me honrar com esse privilégio aí, né, de, no caso, fornecer maiores informações sobre esse assunto.